Sobre o sofrer por lealdade, a gente se vincula à relação emocional. É como se as emoções fossem esse guia. Em alguma medida, o nosso vínculo mais forte é emocional. Por mais que a gente pense uma coisa, é como se tivesse dois o tempo todo se relacionando dentro da gente. O pensamento e o sentimento. Eu posso falar algo que é o meu pensamento e meu sentimento ser contrário. Toda vez que isso acontece dentro de mim, existe sofrimento. Quando meu pensamento aponta para uma direção e meu sentimento aponta para outro, isso já mostra que eu não estou em harmonia comigo. E que existe um conflito, existe um sofrimento dentro de mim. Enquanto eu não cuido do meu eu emocional, eu não consigo esse alinhamento entre pensamento e sentimento. Eu preciso cuidar do meu eu emocional, identificando que se existe uma tristeza, existe a tristeza. Daí eu cuido do meu eu emocional e nesse cuidado eu fico em paz. A agitação, o sofrimento diminui. Quando eu não me permito cuidar de mim, isso esbarra no sofrimento por lealdade. Quando você pensa, uma das ordens do amor é o pertencimento ao vínculo. Quando alguém foi excluído, e alguém pode ser excluído porque faleceu, porque foi embora, porque algo aconteceu. Quando alguém foi excluído, ou porque se excluiu, ou porque faleceu, ou porque algo aconteceu, e as pessoas não pensam mais na pessoa excluída, isso gera um mal-estar nas relações. E alguém de uma geração seguinte, por lealdade, pode seguir o mesmo caminho. Isso explica, por exemplo, por que alguns problemas se repetem de forma cíclica nas gerações. Então, algo aconteceu com o avô, que aconteceu com o pai, que aconteceu com o filho. Às vezes, só muda a forma, só fica, vamos dizer, o complemento. Deixa eu ver se tem um comentário. Tem. A Regiane está no YouTube, ela escreveu, alinhar o sentimento e o pensamento, com uma pergunta. Para alinhar o pensamento e o sentimento, Regiane, a gente precisa cuidar da dor emocional, que impede esse alinhamento. E como saber que está alinhado? Como saber que o meu pensamento e o meu sentimento estão numa mesma direção? Se eu me sinto em paz, se a sensação é de presença, de harmonia, significa que está alinhado. Se eu estou em algum conflito, normalmente esse conflito fala que o pensamento está indicando uma direção e o sentimento está indicando outra. Muitas vezes, esse desalinhamento, emocionalmente eu quero uma coisa, no pensamento eu quero outra. A procrastinação é uma evidência de um pensamento querer uma coisa e o sentimento querer outra. Então, eu preciso cuidar do meu eu emocional. Eu preciso reconhecer que se eu estou procrastinando, existe algo que eu não estou cuidando. Eu preciso olhar, eu preciso cuidar do que eu sinto. Nesse cuidar do que eu sinto, é onde eu encontro mais, vou colocar assim, um aquietar. E nesse aquietar, naturalmente, esse elemento entre pensamento e sentimento acontece. O que é esse elemento de sentimento e pensamento na prática? Vem de uma sensação de fluidez, não quer dizer que não vai ter tristeza, não vai ter incômodo. Nesse sentimento de fluidez, eu consigo... Quer ver um exemplo? Não tem nada de errado você, às vezes, fazer algo que a emoção indica outra coisa. Não tem nada de errado. Mas como que você lida com isso? Quando a sua emoção indica algo diferente, você conversa com ela e dá o acolhimento? É quase como se a gente fosse duas pessoas. E você precisa cuidar o tempo todo da relação.
Como que a gente cuida de uma relação? Se eu não posso cuidar do meu sentimento por algum motivo, eu preciso reconhecer isso. Se eu negar que eu... Deixa eu ver. Boa noite, Soraya, bem-vinda. Se eu negar que o meu sentimento não está alinhado com o que eu estou fazendo, se eu tentar ignorar isso, esse ignorar o que eu estou sentindo gera um efeito muito pior do que se eu reconhecesse. Então, pode ser que, por alguma questão, por um período na vida, você precise fazer um trabalho que não é bem o que você queria fazer, por exemplo. Mas se nesse fazer você ficar em conflito com o sentimento, isso é muito pior. O que fazer, então? Sempre validar o sentimento. Sempre se voltar para acolher o que sente. Para olhar o que sente como certo. E aí, a lealdade invisível, a lealdade emocional, ela vem desse vínculo emocional. E aí vou dar esse exemplo. Muitas vezes alguém quer seguir o mesmo caminho que os pais. Vou dar um exemplo. Independente da idade, o filho ou filha sente que os pais não estão presentes. Que de alguma forma eles estão olhando para pessoas falecidas. Porque os pais deles faleceram. E aí eu percebo isso e sem consciência eu posso me colocar na mesma direção. E aí eu vou ter problemas que eu nem vou entender de onde vem. Eu vou achar que é meu sentimento, são meus problemas, meus conflitos. Mas se você perceber o que está te incomodando no momento, é só seu? O que te incomoda no momento? Como está na vida de outras pessoas da sua família? Está na vida dos pais de alguma forma, da mãe ou do pai de alguma forma, dos avós de alguma forma? Nessa situação, por exemplo, onde o pai do filho foi embora e tem uma tristeza, e essa situação de abandono já aconteceu com outras pessoas na família? Como que está presente? O que eu quero trazer esse olhar é um olhar de considerar mais informações. Não é de buscar o que está errado necessariamente, mas é um olhar de incluir possibilidades. Quem mais passou por isso? Quando você identifica algo a fazer, uma das coisas é o reconhecimento. A Ediane escreveu, já aconteceu. Meu pai também foi embora quando era criança. Então, esse é um exemplo de lealdade, Ediane. E nem é uma consciência, nem é algo consciente, só acontece, não é? Esse só acontece é como se o campo ou a vida tivesse querendo ensinar alguma coisa. Esse é um olhar. Normalmente ajuda a olhar assim. É como se a gente, por lealdade, se colocasse no mesmo destino que o pai e a mãe. Só que não é consciente, porque é emocional. A coisa só acontece. Se a gente não reconhece a nossa parte nisso, é como se precisasse repetir mais vezes. Se, por exemplo, o que se perguntar nessa situação que libera, ou que pode ajudar a liberar esse vínculo? A pergunta pode ser, como eu cuido de mim? Qual o cuidado que eu preciso? Como eu cuido? Como eu estou, por exemplo, em relação aos pais, eu estou no meu lugar? Ou eu estou maior que eles? Ou eu estou querendo cuidar deles? Querer cuidar dos pais, como se fosse mãe ou pai dos pais, é uma inversão. E esse padrão de inversão pode estar em outras gerações. Quando eu me pego num padrão de inversão de relação, esse padrão de inversão já fala da tristeza. O que me impede, o que me dificulta de estar pequeno em relação aos meus pais é uma dor que eu sinto, e essa dor é a tristeza. Então eu preciso cuidar da tristeza. Ao cuidar da tristeza, ela diminui, ela suaviza. É claro que existem camadas de experiência. Então eu preciso trabalhar, por exemplo, a tristeza, geralmente ela está desde a infância, ela não começou agora. Então é uma tristeza que está em camadas.
Tem a tristeza na relação comigo, tem a tristeza na relação com a mãe, com o pai, com a família. Então, tem camadas de tristeza. Então, quando você, numa sessão, olha para a tristeza, isso é um pedaço, é uma experiência da tristeza. E aí, exemplo, de 0 a 10, a tristeza pode estar 10. Chega no final da sessão, está 4. E aí, na semana, você percebe outras memórias, outras experiências, e aí a tristeza volta para 8. Antes estava 10, agora está 8. Então, quer dizer que isso aqui já está resolvido. Aí trabalha do 8, vai e baixa até 3. Essa escala é uma escala da intensidade ou do incômodo. E aí passa uma semana, trabalha de novo o que faltou da tristeza. Não é o mesmo tema, é um tema diferente. É o que faltou, é o que está vivo na semana, que ainda não foi resolvido. E aí, ao trabalhar, também baixa lá. Aí já está 6, baixa para 3. Até o ponto que chega no 3 e no 4, e você já entendeu como lidar com a tristeza. Quando você entende o que você faz que aumenta a tristeza, e você entende o que você faz que acolhe e diminui a tristeza, quando ela vem, você faz e está resolvido. A dificuldade de lidar com a tristeza é quando ela está acumulada, é uma tristeza da vida. E não só acumulada, a lealdade inconsciente, a lealdade, o sofrer por lealdade, muitas vezes é uma tristeza acumulada que não é só sua. É de gerações, é da mãe, é da avó, da bisavó. Ou seja, das pessoas que foram ou se sentiram abandonadas. Mas a questão do ser abandonado não depende da gente. Mas a questão do se abandonar, sim. Eu estou dizendo que para cuidar da dor do abandono, da ferida do abandono, eu preciso cuidar de mim. Cuidar de mim é parar de me abandonar. Mas aí eu preciso, então, fazer esse movimento de voltar para dentro, de conversar com o que eu estou sentindo. Bom, falei que a aula de hoje seria mais curta, até deu um pouquinho mais de tempo, 40 minutos. Eu vou finalizar a aula. O assunto, então, foi sofrer por lealdade. Então, a gente olhou para a lealdade que tem a ver com seguir caminhos que podem ter a ver com os pais ou outras pessoas da família. Como que eu me libero ou começo a me liberar? Cuidando de mim, cuidando da tristeza. Esse é o foco, para tudo. Se você não sabe o que fazer, ou não sabe o que falar para alguém para ajudar a pessoa, você pode perguntar para a pessoa como você está cuidando de você. Entendeu? A pergunta como você está cuidando de você é a pergunta que ajuda a lidar com qualquer desafio.